Olá, meus prezados, espero que todos estejam bem, em decorrência desse problema pelo qual todos nós estamos passando. Acredito que muito em breve nós conseguiremos vencer esse inimigo invisível e estaremos todos aí reunidos, podendo novamente voltar a termos o nosso convívio normal que tínhamos antes, podermos sair sem nenhum medo de voltarmos para casa com o vírus e com isso acabar contaminando as pessoas que nós mais amamos, nossos entes queridos. Então hoje eu estou aqui para tratar a respeito da medida provisória número 948. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico ainda é muito falho em decorrência dessa situação pela qual nós estamos passando. Nós temos lá no artigo 393 do Código Civil a hipótese de caso fortuito ou força maior. Temos no Código Civil também no artigo 478 a questão inerente à teoria da imprevisão. Temos no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, nós temos lá no artigo 6º, inciso 5, nós temos também a teoria da quebra da base do negócio. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas teorias, todas essas regras foram construídas e idealizadas para situações normais. Mesmo com uma anormalidade de uma situação extraordinária e imprevisível, jamais se pensou numa situação como a que nós estamos vivendo hoje. O mundo inteiro não estava preparado para isso. Então nós precisávamos, nosso ordenamento jurídico possuía uma lacuna, e ainda possui várias, tá? Nós temos aí várias situações que necessitam serem disciplinadas, necessitam ter um regramento específico diante dessa situação de pandemia. Então nós tivemos agora uma medida provisória, que é a medida provisória 948, ela está aqui na minha mão, cheia já de marca-texto, já estudei ela todinha para poder passar umas dicas para vocês. E essa medida provisória 948, o que ela fala? Ela fala do cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluindo ali shows, espetáculos. Essa medida provisória, é interessante ressaltar também, ela, claro, foi editada tendo em vista o estado de calamidade pública determinado pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. E aí, nessa medida provisória 948, nós temos lá no artigo 2º uma possibilidade do consumidor fazer um acordo com o prestador de serviço ou sociedade empresária, de modo que ele, em relação a esses serviços, reservas, eventos, incluindo shows e espetáculos, possa, ao invés de solicitar a devolução do valor pago, eu vou chegar lá também nessa hipótese, mas ao invés dele solicitar esse valor, a devolução do que ele pagou, o prestador do serviço não vai precisar devolver o que o consumidor pagou se o consumidor aceitar a remarcação. Vamos imaginar que o consumidor, para ele seja interessante a remarcação do serviço, da reserva, do evento. Então, se o consumidor aceitar, ok, é o inciso 1 do artigo 2º. O artigo 2º também traz ali, no inciso 2, a possibilidade da disponibilização desse crédito, tendo em vista que o consumidor pagou, para que o consumidor possa se utilizar no futuro desse mesmo crédito com essa mesma empresa, ou ele obter um abatimento em relação a outros serviços, reservas, eventos. Tá? Isso está lá no inciso 2. E o inciso 3, ele traz a hipótese do consumidor fazer algum outro acordo com o prestador de serviço, no sentido justamente desses serviços, dessas reservas, desses eventos. Todas essas hipóteses do artigo 2º, elas precisam ser solicitadas com 90 dias, tá? até 90 dias após a edição dessa medida provisória. A medida provisória foi editada e passou a gerar efeitos a partir do dia 8 de abril de 2020. Obviamente, 90 dias depois, se contando, vai até o dia 7 de julho de 2020. Então, se o consumidor
não fizer essa solicitação até 7 de julho de 2020, ele perde essa oportunidade, tá? De remarcar, de obter essa disponibilização ou até mesmo fazer um outro acordo sem algum tipo de custo adicional, taxa ou multa, tá? Não é que o consumidor não tenha direito, ele vai continuar tendo, só que o prestador de serviço ou sociedade empresária pode atribuir algum custo adicional, alguma taxa ou alguma multa, tá ok? Uma questão muito interessante é que esse crédito disponibilizado, tá, para o consumidor, lá no inciso 2 do artigo 2º, é interessante que essa disponibilização para abatimento ou até mesmo para uso, esse crédito ele só vai poder justamente ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contado justamente do encerramento do estado de calamidade. Então, acredito que esse estado de calamidade ele vai até dezembro desse ano, né, dezembro de 2020. Então, a partir justamente do encerramento do estado de calamidade, conta-se 12 meses. Dentro desses 12 meses é que o consumidor vai poder fazer uso dessa disponibilização de crédito, certo? Para utilização integral desse crédito ou algum tipo de abatimento, tá ok? Então, isso é muito interessante também. Agora, pode acontecer do consumidor não querer, não é? Como eu falei inicialmente, dele não querer fazer nenhum tipo de acordo com o prestador de serviço ou sociedade empresária. Nessa hipótese, que é justamente lá do parágrafo 4º, tá? Justamente do artigo 2º, o que acontece? O consumidor ele pode justamente solicitar a devolução do valor que ele pagou de forma integral e inclusive atualizada monetariamente pelo índice IPCA-E, que é justamente Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Só que tem um detalhe, esse valor, para que ele possa estar recebendo, esse valor somente vai ser pago no prazo de 12 meses contados da data do encerramento do estado de calamidade pública, levando em consideração o decreto legislativo número 6 de 2020. Então, essa prestação desse valor pago, essa restituição, melhor dizendo, só vai ocorrer após o encerramento do estado de calamidade pública, dentro do período de 12 meses. Então, é interessante ressaltar aqui o seguinte: tanto a disponibilização, caso seja feito um acordo, a disponibilização do crédito, né, para a utilização de forma integral ou por meio de um abatimento, vai ter que ser utilizado nos 12 meses seguintes ao encerramento, como até mesmo o valor, a restituição do que o consumidor, caso o consumidor não queira fazer nenhum tipo de acordo, de remarcação, de disponibilização do valor. Disponibilização não é restituição, tá? É disponibilizar para que ele utilize de forma integral ou por meio de algum abatimento, tá? Ou caso ele não faça acordo. Enfim, essas hipóteses estão lá no artigo 2º, e no parágrafo 4º desse artigo 2º traz a hipótese da restituição. O interessante é que tanto a disponibilização do crédito como a restituição, elas são para o período de 12 meses após o encerramento do estado de calamidade. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque se o consumidor solicitar justamente a devolução do que pagou, ele não vai obter a devolução agora, não vai. No entanto, essa devolução vai ser com a atualização monetária, tá ok? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, está lá no artigo 5º, tá? dessa medida provisória 948, apenas ressaltar uma atecnia, uma falta de técnica legislativa, quando a redação desse artigo 5º mencionou o seguinte: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior. Estranho. As relações de consumo é que caracterizam a hipótese de caso fortuito ou força maior? Na verdade, é a pandemia. Na verdade, essa situação de estado de calamidade pública
né, instaurado justamente por essa pandemia e caracterizado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, que gera justamente o caso fortuito e a força maior. Né? Então foi uma atecnia. Né? E uma outra questão também nesse mesmo artigo 5º é que logo depois é colocado o seguinte: e não ensejam danos morais. Vejam, esse artigo 5º coloca que essas situações de caso fortuito, força maior, mencionadas por essa medida provisória número 948 e em decorrência dessa pandemia, não gerariam nenhum tipo de dano moral. Isso, ao meu ver, é uma inconstitucionalidade flagrante. Né? Nós temos lá no artigo 5º, inciso 10, a possibilidade do consumidor pleitear danos morais e materiais quando ele tiver justamente uma lesão ao seu direito subjetivo. Né? Então, quando existe uma lesão ao direito da personalidade, à honra, à imagem, ao bom nome do consumidor, ele merece sim ser indenizado, merece obter uma reparação do dano moral. Então, ao meu ver, essa disposição, por meio dessa medida provisória, se vocês parem até para verificar o seguinte: existe justamente uma impossibilidade até de uma emenda constitucional, que é uma norma constitucional derivada, né? Existe até uma impossibilidade de uma emenda constitucional restringir direito fundamental. Então, se até mesmo uma emenda constitucional pode restringir direito fundamental, e uma emenda constitucional ela é votada em dois turnos por 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional. Então, vejam que até mesmo uma emenda constitucional não pode restringir um direito fundamental. É uma cláusula pétrea. Como é que uma medida provisória vai afastar um direito fundamental quanto à reparação de um dano moral? Então, ao meu ver, é uma inconstitucionalidade flagrante. Mas essas foram as considerações que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Né? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like e, enfim, até o próximo vídeo. Até lá.